Após quase morrer no ataque de um serial killer, uma jovem estudante acorda no dia seguinte e descobre que trocou de corpo com ele. Agora ela precisa correr contra o tempo, porque se ela não conseguir desfazer essa mudança dentro de 24 horas, ela vai ficar no corpo do assassino para sempre. Freaky no corpo de um assassino é uma versão macabra, uma paródia aí de um conceito bem original lá de um livro chamado Freaky Friday, né, de 1972, que foi adaptado várias vezes pela Disney, que é basicamente quando tem essa história de trocar corpos, né, mais comum, a mãe trocar de corpo com a filha, e nesse caso é uma adolescente trocando de corpo com um serial killer, só que de uma forma bastante violenta e muito humor misturado aí nessa história. Foi também o filme que o Eduardo Farias, o Matheus Myers e a Áurea Lemos pediu ali nos comentários de um outro vídeo meu, então eu tô dando preferência, né, eu tô priorizando a crítica, a análise de filmes que vocês recomendam pra eu assistir aí nos comentários desse filme. No final desse vídeo, não se esquece de me falar outros filmes que você quer ver aqui na Hora do Terror também. Essa produção da Blumhouse, ela lançou lá nos Estados Unidos na sexta-feira 13 de novembro de 2020 e chegou aqui no Brasil pela Universal Pictures, né? Infelizmente, a Universal saiu do Brasil, fechou os escritórios pelo que eu entendi, mas agora os filmes da Universal vão ser distribuídos pela Warner Bros. E esse filme slasher de comédia, paródia, super violento, ele meio que salvou o finalzinho aí de 2020 aqui, né? Porque a gente teve muito filme incrível sendo adiado em 2020, então esse último aí com certeza me deu um pouco de alívio, vamos dizer assim, nessa época de Natal e Ano Novo. A direção é do Christopher Landon, que também co-escreveu o roteiro, e ele fez vários outros filmes de terror, né, principalmente roteiro aí pra franquia Atividade Paranormal, mas ele chamou muita atenção na direção quando ele começou a dirigir aí A Morte te Dá Parabéns 1 e 2. A escolha do ator que faz o serial killer também foi uma surpresa muito grata, porque Vince Vaughn, ele é muito mais conhecido por fazer uma tonelada de comédias românticas, né, ele teve uma outra atuação e também aquela abominável versão aí de Psicose de 1998. Já a nossa protagonista, a adolescente Millie, ela é interpretada pela atriz Catherine Newton, que ficou mais conhecida provavelmente pela sua participação na série Supernatural. A sequência de abertura desse filme é muito bacana, porque ela meio que dá o tom inteiro do filme, né, sobre o que você pode esperar. Ela começa com várias referências a filmes slashers, anos 2000 mais ou menos, né, Pânico, o Medo em Cherry Falls. Ao longo do filme também tem outras referências, tipo Lenda Urbana, Garota Infernal, enfim, são influências que o próprio diretor falou que pegou aí de inspiração. Nós temos os jovens adolescentes aí aproveitando a casa vazia, né, com vários clichês, várias alfinetadas aí, subversões do gênero slasher, né, coisinhas ali, até que somos apresentados para o serial killer. E aí é uma sequência muito divertida, porém também muito violenta, muito grosseira, mostrando que o filme tá disposto sim a ir nessa direção, a ir nesses extremos. O Vince Vaughn, ele até tenta emular aí um pouco do Michael Myers, né, e alguns outros vilões, mas principalmente Michael Myers, da forma como ele vira o rosto, como ele anda, como ele, sabe, fica todo travado, ele nunca corre praticamente. E também lembrando que a Blumhouse, ela produziu o Halloween de 2018, então você vai ver uma coisa ou outra aí de referência. Numa outra parte da cidade, a nossa jovem Millie, ela é a clássica jovem bonitinha, bobinha, que sofre na mão de tanta gente babaca do ensino médio, né? Ela é super desajeitada e tem a ajuda de dois amigos que tentam dar aí o apoio moral, emocional pra ela, já que em casa ela também tá tendo problemas com a sua irmã policial, que é meio que um exemplo da casa, e também a sua mãe, que virou uma alcoólatra desde a morte do pai dela. Depois de toda essa apresentação, a gente tem a virada principal do filme, né, onde o serial killer encontra a nossa protagonista, e aí acontece a troca de corpos. Eu não vou dar detalhes sobre isso, mas ela acontece, e aí a gente tem a virada para a segunda parte, onde acontece todo o desenvolvimento e as cenas mais divertidas, mais legais do filme. A gente tem o Vince Vaughn acordando no mausoléu do psicopata, só que com a consciência da garotinha. Então ele entra nessa personagem, enquanto lá na casa da jovem, a gente tem o psicopata acordando no corpo dela e tentando entender o que tá acontecendo. É muito, muito divertido ver como esses dois personagens estão tentando se adaptar a essa nova realidade. O psicopata tentando não ser descoberto enquanto vai aprendendo as regras desse jogo, né, e também fazendo vítimas pelo caminho dele, enquanto a Millie tá tentando se adaptar ao corpo de um homem de 2,20 metros
metros de altura, com bastante massa muscular, né, e altamente procurado pela polícia. Apesar de eu ter gostado bastante do resultado geral disso, eu concordo com algumas pessoas que comentaram que essa troca não é 100% casada, porque o Vince Vaughn, ele vai fazer uma versão da garotinha, da jovem, enquanto a Catherine Newton vai fazer também a versão dela do psicopata. Então, essas duas coisas não casam exatamente, não dá pra ver uma unidade dos personagens ali na troca, né? Mas mesmo assim você releva, porque você tá vendo uma versão desses atores, dessas situações, então é divertido o suficiente pra você poder relevar e entrar mais na história do filme. O filme também consegue trazer um bom suspense, porque ele traz essas consequências do psicopata na pele da novinha, sabe? Dentro ali dessa situação onde ela consegue matar, fazer novas vítimas, tem as limitações físicas dela não ter força, agilidade, etc. Mas ao mesmo tempo torna ela muito criativa e ela consegue manipular toda a situação para sair impune, né? E poder fazer coisas acontecerem. E eu fiquei relativamente impressionado com as mortes, porque é bastante violento, é bastante explícito algumas cenas, né? Então você pode acabar ficando chocado, sim, ou levando alguns sustos, mas como tem tanta gente babaca nessa escola, né? Tanto os garotos bullies, as garotas invejosas, os professores babacas, então você meio que sente um certo prazer aí, uma satisfação de ver tanta gente se ferrando. Conforme a história avança, a Millie no corpo do psicopata, ela precisa buscar ajuda onde? Com seus únicos 2 amigos que realmente podem acreditar nela e com isso tentar reverter essa situação, se informar melhor sobre o que está acontecendo. Então você vai ter essa jornada da Millie tendo que lidar com todos os tipos de drama e superações e questões pessoais usando esse corpo novo, que traz uma outra visão do mundo, que traz novos sentimentos e também quando ela acaba confrontando o antigo corpo dela, né, ela também nota que é legal essa coisa dela se vestir de uma forma com mais autoestima, mais bonita, com mais atitude, etc. Então é muito legal ver como esse aspecto foi aproveitado quando ela se vê nessa nova realidade, nessas novas possibilidades, e com certeza ela tá aprendendo muito com essa situação, mesmo que seja tão absurda. É óbvio que a história vai se apoiar bastante em várias coincidências, várias forçações aqui e ali, mas tudo já foi plantado na primeira parte do filme, então também é muito legal ver que eles estão aproveitando todos esses elementos, né, da história para poder atrapalhar ou facilitar aí o trabalho dos dois personagens. E eu confesso aqui que talvez a cena que me trouxe o maior desconforto no filme não tem nada de terror, talvez de comédia, eu acho, mas é uma cena de beijo que é muito bizarra, estranha. Você vai precisar ver o filme pra entender o que eu tô falando, mas se você já viu essa cena, comenta ali embaixo o que você achou dela. Toda a reta final do filme, o desfecho dele, eu fiquei com medo de que ele poderia ter errado no tom, né, ficar uma coisa meio estranha, mas ele consegue sim equilibrar todos os elementos ali e dar um final bastante justo, com uma abertura até talvez para uma possível continuação. Eu vi uns comentários aí sobre um possível crossover entre Freak e A Morte Te Dá Parabéns, até o próprio diretor, ele tweetou em novembro de 2020 sobre isso. Então é uma possibilidade muito real, a gente vai ficar aí no aguardo pra ver o que vai acontecer com essas franquias. Se você ficou curioso, eu recomendo demais você assistir Freak no Corpo de um Assassino. É um filme para os fãs do slasher, né? É só você ir com o coração mais aberto, porque é uma grande paródia, uma grande homenagem e é muito divertido, o ritmo excelente, né? Sempre tá acontecendo alguma coisa, tem uma dinâmica muito incrível. Foi uma grata surpresa no final de 2020 e com certeza nesse início de 2021 vale muito a pena assistir mais de uma vez até, porque ele é muito divertido e, inclusive, mostrar para os seus amigos. Minha nota para Freak no Corpo de um Assassino é 8 de 10. Tô sendo bem generoso aqui, porque eu fui na expectativa lá embaixo e me diverti bastante assistindo. Agora me fala ali nos comentários qual é o próximo filme que eu devo analisar aqui na Hora do Terror e também me fala se você já assistiu Freak, né? O que você achou do filme, quais foram os melhores momentos, aquela cena do beijo, por favor, me fala ali. Eu sou o Fernando Scon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. A gente continua conversando ali na área de comentários. Valeu!